volta com mais um bloco do programa Direito da Gente. Hoje estamos falando sobre FGTS. Eu recebo aqui no estúdio o Dr. Lucas Santos, que é advogado na comarca de São João del Rei. Dr. Lucas, no bloco anterior, nós estávamos tentando especificar quais trabalhadores receberiam essa contribuição do FGTS ou se todos eles receberiam. Recentemente houve uma grande alteração em relação a um trabalhador muito comum na casa de muita gente, que é o empregado doméstico. A partir dessa alteração, ou antes dessa alteração, enfim, hoje, o empregado doméstico tem direito ao FGTS? Então, vamos esclarecer então, um pouco como acontecia anteriormente. Antes do advento da Lei Complementar 150 de 2015, que até foi sancionada, a chamada PEC das domésticas pela presidente, a questão do FGTS dos domésticos era facultativo, ou seja, o empregador ele escolhia se que gostaria de contribuir ou não com o FGTS do doméstico. Mas a partir do momento que ele optava em pagar o fundo de garantia, o fundo de garantia passava a ser obrigatório. Hoje, com a PEC 150, é obrigatório o pagamento do fundo de garantia para o doméstico. Ou seja, então, quem tem empregado doméstico tem que se adequar e começar a recolher o FGTS, né? Até o próprio governo tem um prazo de 120 dias, que começou no dia 2 de junho, para até mesmo criar o Simples do Doméstico, para facilitar o recolhimento do próprio FGTS, da questão previdenciária. Então, em breve, a gente vai ter novas notícias sobre isso. Vou fazer uma guia só, né? Isso, fala simples, é uma guia só. Você vai pagar aquela taxa ali e acabou. Para facilitar para o empregador pagando essas contribuições, essas obrigações que ele tem perante o empregado. Bom, agora, doutor Lucas, ainda eu vou insistir nessa questão de diferenciar esses trabalhadores, porque eu acredito que muita gente pensa assim, a FGTS é só o trabalhador que está com carteira assinada, com ficha, enfim, além de carteira assinada, mas assim, aquele que trabalha por prazo indeterminado, etc. Porque nós vimos, por exemplo, que o autônomo não pode contribuir. Isso. Agora, a pessoa que é contratada por prazo determinado ou mesmo temporário, ele vai ter direito ao FGTS? Sim, o temporário ou contratado com um determinado tempo, ele faz jus sim ao fundo de garantia. E só que o saque dele vai acontecer de que forma? A partir do momento que o contrato dele cessar, então, por exemplo, foi contratado para prestar um serviço de julho agora até dezembro. Finalizado, vamos para até 15 de dezembro. Terminou o 15 de dezembro o prazo do seu contrato, ele poderá sacar o seu fundo de garantia perante esse contrato. Ou seja, é bastante interessante, porque em algumas épocas, como por exemplo Natal, né, o comércio costuma contratar muitos temporários. Justamente. Então essas pessoas que estão nos assistindo já ficam alertadas, terminado esse contrato temporário, poderá se dirigir até mesmo à Caixa Econômica Federal para efetuar o saque desse trabalho que foi realizado no final de ano. Mesmo que seja, por exemplo, durante um mês só? Mesmo que seja um mês. Interessante. Doutor Lucas, a gente sabe que, por exemplo, a contribuição previdenciária, ela pode ser descontada do empregado. Geralmente uma parte o patrão paga, outra parte é o empregado que paga. E no caso do FGTS, ele pode ser descontado do salário? A própria legislação determina que, em hipótese alguma, o FGTS poderá ser descontado do empregado. Então, não há nenhum cabimento do empregador descontar essa parcela de 8% da remuneração do empregado. Então, isso é proibido por lei. Olha, interessante. Bom, doutor Lucas, o senhor já falou aqui, mais ou menos, salvo engano, o percentual que incide para ser calculado o FGTS. Mas esse percentual, eu gostaria até que o senhor repetisse o valor, mas a pergunta que a gente quer saber, o que a gente quer saber, a informação que a gente quer chegar é a seguinte: ele vai incidir sobre qual valor? É sobre o meu salário bruto? É sobre tudo que eu ganho?
conta INSS ou não conta, tira? Como é que é feito esse cálculo? Vai entrar toda a remuneração, então o contra-cheque do empregado. Tudo aquilo que for lançado, o valor líquido, vai ser calculado em cima disso o 8% do fundo de garantia. Aí vamos até pegar um exemplo do garçom. O garçom normalmente recebe lá a sua gorjeta. Se constar, que normalmente o empregador não consta no contra-cheque, esse valor. Mas constando ali que deveria, que por lei tem que constar, constando a gorjeta, até mesmo a gorjeta vai incidir o 8% do fundo de garantia. Então, vamos supor que o salário do garçom seja de R$1.000. Então, 8% vai dar R$80. Então, o empregador tem que contribuir com R$80. Mas se incidir, aumentar com a gorjeta, vamos supor que chegue a R$1.500, R$500 sendo de gorjeta. Então, vamos fazer um cálculo rápido, seria 120, o 8% disso aí. Então, o empregador deverá depositar naquele mês 120 de fundo de garantia. Ou seja, vai abranger quase tudo, né? Isso, justamente. Porque essa não coisa... Não pode descontar. É justiça do trabalho, mas enfim, direito trabalhista é muito interessante, porque a gente tem o senso comum de dizer assim, eu recebo de salário tanto. E, na verdade, remuneração é diferente de salário, né? Que a remuneração abrange até mesmo essas peculiaridades, como a gorjeta, até mesmo algum bônus que o empregador der ao empregado. Então, essas gratificações incidem também no fundo de garantia. O pessoal que trabalha em loja, que ganha comissão, também vai incidir. Incide também, em cima das comissões. Pois bem. Agora, doutor Lucas, essa contribuição do FGTS, ela vai ter que ser recolhida no 13º salário ou não? Incide também sobre o 13º salário. Por isso que é a importância do empregado saber os seus direitos. Pois, igual você mesmo colocou, o empregado, só tem meu salário, então lá no contra-cheque dele vem lá só o salário mínimo. Aí ele acha que só incide sobre o 8%, vai incidir somente sobre o salário mínimo. Não, até mesmo sobre o 13º salário, sobre as férias, vão incidir os 8%. Olha, interessante. Bom, agora, doutor Lucas, uma das questões que eu também acho que, eu não sei se seria uma dúvida, mas eu acho importante esclarecer, é o seguinte, nós estamos falando dessa questão de depositar esse dinheiro em benefício do trabalhador. Esse dinheiro é depositado aonde? Pois bem, com a criação, o advento da Lei 9.036 de 90, a Caixa teve até um período para se adequar a essa questão do Fundo de Garantia, por ela ser atualmente a gestora do Fundo de Garantia. Então, o que acontece? Num período inicial, poderiam haver contas em outros bancos. Atualmente não. Hoje toda a conta é na Caixa e ela é individualizada. Então cada trabalhador tem sua conta individual na Caixa relativo ao seu fundo de garantia. Ou seja, essa história de o patrão ter uma conta onde ele deposita para todo mundo não existe não, né? É individual. Cada empregado tem a sua conta. Ok. E como que ele faz para identificar o trabalhador essa conta? Olha, hoje, até mesmo como a gente tratou no primeiro bloco, com essa tecnologia, muita informação, ficou até fácil. Hoje a Caixa mesmo disponibiliza através do seu site, até mesmo se não sabe nem, precisa somente do número do PIS, ela vai clicar lá numa interrogaçãozinha, criar a senha se já não tiver, ou então procurar até mesmo a agência da Caixa Econômica Federal, para identificar a sua conta. Ali ela consegue ter acesso ao seu extrato, se foi depositado corretamente. Ainda tem mais, a própria Caixa Econômica Federal hoje manda uma mensagem para o seu celular para você saber se o seu fundo de garantia foi depositado. Então, passou o 8º dia útil do mês, vai chegar lá, o seu celular vai vibrar, vai chegar uma mensagenzinha lá, seu fundo de garantia foi depositado. Se não vibrou, porque não chegou. Então, não foi depositado. Não foi depositado, né? Isso. Aí nós vamos ver o que esse empregado pode fazer daqui a pouquinho. Porque nós vamos para um rápido intervalo comercial. E se você tem dúvidas acerca desse tema, FGTS, entre em contato conosco pelo telefone
3372-3720 ou mande sua mensagem de texto para o celular 9972-1640. Lembrando que esse número também recebe o WhatsApp, ou seja, 9972-1640. Eu volto já, não saia daí.